nesse esfregaço aqui. Falando então das alterações, a primeira alteração que a gente pode citar aqui é a anisocromia. A anisocromia, como o próprio nome diz, é o quê? Alteração da cor. As hemácias, quando a gente está falando de alteração da cor, elas, né, falando com relação à cor, as hemácias elas podem ser normocrômicas. O que é uma hemácia normocrômica? É uma hemácia que, essa hemácia aqui, por exemplo, ó, é uma hemácia normocrômica. Essa aqui é uma hemácia normocrômica. Por quê? Vocês podem ver que ela apresenta um halo, né, um halo branco aqui no meio, né, ela é esbranquiçada, meio pálida aqui no meio dela, assim como essa, mas é um halo bem discreto, né? Você vê um núcleozinho esbranquiçado. Uma hemácia hipocrômica é essas hemácias aqui, onde esse halo ele é aumentado. Isso basicamente acontece por quê? Porque a gente está com um problema na produção de hemoglobina. Então, a gente tem uma concentração de hemoglobina muito reduzida. E essa pouca hemoglobina que existe nessa estrutura do eritrócito, ela acaba se concentrando na periferia, deixando essa região central das hemácias sem essa concentração de hemoglobina. Então, quando a gente vai corar essas hemácias usando os corantes adequados, a gente vai observar que esse centro dessas hemácias, ele vai estar com esse halo maior, aumentado, né? Vai ser uma região mais pálida no centro. Então, é muito fácil, é bem característico, você consegue observar muito bem isso, ó. Quando você compara uma hemácia, né, normocrômica com uma hemácia hipocrômica, é muito fácil você evidenciar isso aqui, ó. Tá vendo? É bem tranquilo. Quando que isso vai acontecer? Qualquer doença que altere a estrutura e a produção de hemoglobina, vai aparecer esse tipo de hemácia no seu esfregaço. Então, por exemplo, muito comum a gente achar nos nossos quadros atuais doença, a anemia ferropriva, ou seja, aquela onde você apresenta uma deficiência de ferro. Como você não tem uma quantidade suficiente de ferro ali, ele não vai ser incorporado nessa hemoglobina, então você tem uma estrutura alterada dessa hemoglobina. Consequentemente, você vai ter esse tipo de hemácia, vai aparecer essa hemácia com essa coloração hipocrômica para você. Então, outras doenças, por exemplo, a talassemia também, que é uma doença que envolve uma deficiência na produção da hemoglobina, na estrutura ou produção da hemoglobina. Também a gente vai ter essa alteração aqui nessa coloração dessa hemácia. Então, basicamente, quando a gente fala de anisocromia, a gente está falando basicamente disso.